ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora. Estamos no ar na Rádio Trianon, AM 640 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelo Instagram e também pelo Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no nosso blog, é o gentequefala.com.br. E interaja com a gente a partir de agora pelo WhatsApp 973350038 e também pelas redes sociais, o Instagram e o Facebook, marcando a gente com a hashtag Programa Gente que Fala. Eu apresento a partir de agora os convidados desta edição do programa Gente que Fala, o secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo César Restivo. Secretário Restivo, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Agradeço a grande oportunidade que nos oferece de debater um tema importante, relevante e de interesse geral. Também com a gente nesta edição, o Coronel Henrique Pereira de Souza Neto, presidente da Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, a FUNAP. Seja bem-vindo, Coronel Henrique Neto, ao programa Gente que Fala. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande poder estar com vocês aqui, a gente conversar sobre os temas de hoje. Então vamos lá ao nosso primeiro assunto, que eu vou destacar a partir de agora. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou hoje a lei que permite a antecipação dos feriados municipais de Corpus Christi e da Consciência Negra e cria um feriadão, começando amanhã, para tentar aumentar os índices de isolamento social aqui na capital. Há ainda a possibilidade do governo do estado antecipar o feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira. O prefeito e o governador vêm estudando, mas tentando evitar a possibilidade do lockdown na cidade. A Polícia Militar diz que seria preciso aumentar, talvez dobrar o efetivo para que pudesse vigiar as medidas mais restritivas de circulação. Secretário Nivaldo Restivo, eu queria, antes de entrar aqui no seu trabalho como secretário de Segurança, secretário de Administração Penitenciária, falar um pouquinho aqui da sua experiência na Polícia Militar. O senhor comandou a rota, comandou o COI, comandou também, me ajuda na memória aqui, o COI, o GAT e a rota, sim. Foi secretário, foi comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo também. E o que diz aqui o final dessa nota fala a respeito justamente da Polícia Militar, que o trabalho talvez fosse dobrado com a questão do lockdown e o efetivo teria que sofrer aí algumas alterações para poder atuar num eventual lockdown. Com toda a sua experiência de comandamento na Polícia Militar, o que seria preciso hoje para a PM poder atuar num eventual lockdown? Pois bem, Mauro, eu penso que a melhor saída é a PM não precisar despender esforços nessas fiscalizações de aglomeração de pessoas, de cumprimento de normas restritivas. O ideal seria que a conscientização da população, por si só, ela fosse suficiente para manter as pessoas em casa, para evitar sair sem aquela necessidade premente, para que a Polícia Militar e os órgãos de segurança como um todo pudessem se dedicar à sua função precípua, que é de oferecer segurança à população, de dar um atendimento nas emergências. Esse seria o cenário ideal. E aí vai o nosso apelo, né, para que a população compreenda a importância de seguir as orientações técnicas de órgãos técnicos, órgãos de saúde, da ciência, de manter o isolamento, manter o afastamento, até para permitir que os órgãos de segurança, notadamente a Polícia Militar, tenham essa possibilidade de estar 100% disponível para atender a população numa emergência. Sim. Coronel Henrique Neto, quero aproveitar também a sua experiência, depois de 36 anos na Polícia Militar, atuando não só na capital, mas em inúmeros municípios paulistas. O que seria fundamental, a gente está falando de um feriadão, evidentemente, mas como existe ainda essa possibilidade do lockdown, o que seria fundamental para a Polícia Militar numa situação
como essa para vigiar as medidas mais restritivas de circulação? Qual que é a sua avaliação? Eu acredito que nesse momento é um momento de entendimento, de tolerância, né? A Polícia Militar tem que agir de maneira a orientar o cidadão. E, acima de tudo, como o Coronel Nivaldo disse, é importante a colaboração da sociedade de uma maneira geral, né? Para se entender esse momento que nós vivemos. É um momento onde nós abrimos mão da nossa liberdade pela nossa saúde, pela saúde das pessoas que nós gostamos. Então, nós precisamos cooperar com todos, né? Da melhor maneira possível para que possamos passar por esse período, né? De uma maneira tranquila. Secretário Restivo, eu vou ler aqui uma nota. O enfrentamento ao novo coronavírus tem sido tema de um debate constante na Secretaria da Administração Penitenciária e nas unidades prisionais do Estado de São Paulo. Os profissionais da saúde conversam diariamente com os servidores para alinhar as ações de prevenção durante a rotina do trabalho. Como é que é essa transversalidade, né, para que a Secretaria da Administração Penitenciária converse com a Secretaria da Saúde, o secretário José Henrique Germann? É tudo muito novo, né? Claro que existem trabalhos que são conjuntos entre secretarias e é preciso ter esse entrelaçamento, mas nesse momento de coronavírus isso é mais do que fundamental. Verdade, Mauro. Embora cada secretaria, cada pasta tenha a sua atividade muito bem definida, naturalmente que existe a transversalidade entre as pastas, porque uma depende das circunstâncias, de normas das outras. Nesse momento de grave crise na saúde pública, a Secretaria da Saúde ganha um papel, um protagonismo maior, até por ter que direcionar as ações do governo como um todo e da população. Então, a interlocução que a Secretaria da Administração Penitenciária tem com a Secretaria da Saúde sofreu um incremento muito grande, porque as nossas ações elas são pautadas sempre por orientações técnicas, orientações de especialistas, orientações que buscam as melhores práticas no mundo, não é invenção daquilo que se pratica aqui em São Paulo. Foi feito um estudo, feito um estudo diário, permanente, daquilo que de melhor se faz fora para trazer dentro das suas particularidades ao nosso Estado. Então, a Secretaria da Administração Penitenciária segue fielmente aquilo que os órgãos de saúde pregam para o eficaz enfrentamento da pandemia aqui no Estado de São Paulo. Aqui o nosso contato, por conta do programa da Secretário Restivo, com autoridades da saúde, esse contato está tão grande, está tão estreito nos últimos tempos, que nós, jornalistas, a gente aqui anda se sentindo um pouco médico. Acho que o senhor também deve estar mais ou menos nessa linha, e nesse contato com o secretário Germann, né? Porque é muito aprendizado e coisas que a gente tem que ter autonomia para realizar, mesmo não sendo da área, né? Não tenha dúvida, Mauro. E todo aprendizado ele é muito bem-vindo, né? Então, parece que a gente fez uma faculdade de Direito com extensão em Medicina, porque hoje eu consigo discutir sobre teste rápido, por exemplo. Eu sei que o teste rápido pode identificar imunoglobulina M ou G, IgG ou IgM. Uma tem uma finalidade, outra tem outra. Então, são aprendizados adquiridos por conta dessa pandemia, lamentavelmente, né, que a maneira precisou viver uma grave crise. Mas exatamente isso que você falou. A gente tem acumulado conhecimentos em outras áreas, porque é preciso saber, né, aquilo que se faz, e é preciso saber por que se faz também, né? Então, isso tem contribuído para que a gente acabe aumentando o nosso conhecimento em outras áreas que, em situações normais, provavelmente a gente não ia ter um tempo para dispensar atenção e enriquecer o nosso cabedal. Mas está sendo bom nesse aspecto, eu reitero que está sendo muito bom. E um outro ponto em relação a esse trabalho da Covid-19 é o que a gente está fazendo agora, conversando por uma ferramenta de videoconferência, né? Sempre lembro os nossos ouvintes e espectadores
Nós não estamos na rádio, não estamos no estúdio da Rádio Trianon, em razão da necessidade do isolamento social preconizado pelas autoridades de saúde. E, felizmente, temos a tecnologia que nos permite esse debate que estamos travando agora, essa conversa, essas análises, né? Isso também tem sido um facilitador muito grande para o trabalho da SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, para poder coordenar tudo o que está acontecendo no estado de São Paulo, nos 645 municípios, em relação à Covid, correto? Perfeito. A crise gera oportunidades, né? E é preciso aproveitar essas oportunidades. Nessa parte de aproveitar as ferramentas que a tecnologia nos oferece, para citar alguns poucos exemplos, nós temos 5 coordenadorias regionais de unidades prisionais em São Paulo. Tem uma no Vale do Paraíba, tem outra lá na região oeste, em Presidente Venceslau. Fazíamos reuniões presenciais a cada 30, 40 dias. Deslocamento longo, deslocamento oneroso, né? Hoje nós fazemos as reuniões semanais, ou a qualquer tempo, numa emergência, com o uso da tecnologia. Nas unidades prisionais também, nós instalamos equipamento de teleaudiência em todas as 176 unidades prisionais que compõem o sistema paulista. Essa ferramenta, hoje, permite ao Poder Judiciário fazer audiência com o preso que está a 300 quilômetros de distância, sem que precise a polícia escoltar esse preso, fazer o deslocamento, que tem um custo financeiro, tem um risco envolvido nisso. Então, hoje, todas as 176 unidades oferecem a possibilidade do magistrado fazer a instrução criminal por vídeo. Além disso, o oficial de justiça pode citar e intimar o preso com o mesmo equipamento. Ele não precisa se deslocar até a unidade prisional, tiramos o preso da cela, levamos para uma área, ele assina contra recibo da citação e intimação. Então, hoje, o oficial de justiça faz isso remotamente. Temos entendimento com a Ordem dos Advogados do Brasil, desde o dia 14, a OAB tem a possibilidade dos seus advogados fazerem o atendimento remoto do preso na unidade prisional. E a Defensoria Pública também pediu a utilização dessa ferramenta. Então, você veja que num curto espaço de tempo, nós facilitamos a vida da administração pública, com economia nos deslocamentos dos gestores para a reunião presencial, nós economizamos ao Poder Judiciário, minimizamos riscos de deslocamento, economizamos na escolta. Então, são benefícios que se aplicam exclusivamente com a implementação de uma única ferramenta. Então, esse é um legado que a gente pretende solidificar aqui no sistema prisional paulista para modernizar o sistema, que é uma das bandeiras também do governo. Quero também saber da experiência do Coronel Henrique Neto nesse aspecto, né? Como é que a videoconferência tem facilitado as ações de trabalho aí na FUNAP, Coronel Henrique Neto? Olha, nós temos trabalhado com videoconferência, né, com os nossos escritórios regionais e nossos grupos de trabalho hoje que estão espalhados pelo Estado. É importante dizer que a Fundação ela atua junto da Secretaria, né, em praticamente o Estado todo. Então, eu tenho gerentes regionais na região Oeste, na Noroeste, na região Central, no Vale, na área metropolitana. E, nesse momento, para que nós possamos coordenar essa produção de máscaras descartáveis que está sendo feita em todas essas regiões, né, nós precisamos ter essa ferramenta. Essa ferramenta ela não vai embora, não. Ela é uma ferramenta que deve permanecer, acredito eu, na administração pública, né, como uma mudança de comportamento nosso, né? Aquelas reuniões que iam fazer presenciais, isso criou uma agilidade, de uma maneira geral, para a administração. Acredito também que muitas outras coisas vão melhorar. O home office está funcionando bem também, né? O fato de nós termos funcionários aí com um pouquinho mais de idade aí, que precisam, né, permanecer em casa, ali, isolados, tá, daqueles grupos vulneráveis, né? Esses funcionários têm trabalhado bem com as ferramentas de videoconferência, home office. Isso tem ajudado bastante a gente. Vai ser uma grande mudança, né?
uma modernidade, né? Como você bem disse aí há poucos minutos atrás. Secretário Nivaldo Restivo, qual que é a situação da Covid-19 dentro das unidades prisionais administradas pela Secretaria de Administração Penitenciária? Quais são os números? Bom, Mauro, inicialmente, eu quero dizer que reputamos como eficientes medidas restritivas que adotamos, né, que tem por finalidade fazer esse enfrentamento, né? Como eu disse, a saída temporária dos presos do regime semiaberto foram suspensas logo no início, né, da pandemia. O preso que saía para o trabalho externo e para o estudo, hoje ele não sai mais. As visitas foram suspensas. Então, algumas medidas adotadas, todas elas com a mesma finalidade de fazer o isolamento da população carcerária do mundo externo. Paralelo a isso, as medidas de higienização ambiental, aquelas medidas de profilaxia corporal, tão veementemente pregadas aí pelos órgãos técnicos, somado às medidas de restrição e isolamento, nós entendemos que elas surtiram um efeito. E por que eu digo isso? Porque hoje nós temos problemas de infecção dentro das unidades prisionais. Mas esse problema ele seria muito pior não fossem as medidas que o governo do estado de São Paulo adotou para fazer o enfrentamento. E eu cito um exemplo clássico, né? Nós tivemos o primeiro preso confirmado com a infecção no sistema paulista 48 dias depois que o primeiro caso foi confirmado aqui em São Paulo. Isso, naturalmente, indica que as medidas adotadas no sistema penitenciário retardaram a chegada do vírus no interior das unidades prisionais. Mas não foi possível manter essa blindagem pelas próprias características da pandemia. Uma pandemia mundial, difícil contenção, né? E hoje nós temos casos de presos que foram infectados e que evoluíram a óbito, a situação de saúde, e temos, lamentavelmente, também servidores que contraíram a doença e que vieram a óbito. Nós tivemos 10 servidores, perdemos 10 importantes vidas no sistema penitenciário paulista. E dos custodiados, nós temos 13 que também foram infeccionados, foram tratados, mas acabaram não resistindo e evoluíram a óbito. É um sistema grande, né, Mauro? Porque a gente está falando de mais de 220 mil presos, que representa 1/3 da população carcerária do Brasil. O Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. E São Paulo é 1/3 do Brasil. Então, nós estamos falando de números grandiosos. Eu sei que se não fossem as medidas que o governo do estado de São Paulo, que o governador Dória mandou que implantássemos, se não fizéssemos isso, o problema seria de uma gravidade muito maior. E essas medidas implementadas, elas são mantidas, né? Então, profilaxia permanente do ambiente, oferecimento de EPI, equipamento de proteção individual aos nossos servidores. Nós vamos oferecer, já fizemos dentro das unidades, mais de 80 mil máscaras reutilizáveis e distribuímos aos presos. Essa semana, todos os 222 mil presos, todos os 35 mil servidores da Secretaria receberão suas máscaras reutilizáveis. Não que isso tenha acontecido agora, viu, Mauro? É bom que se diga que a gente já fez a distribuição anterior, mas esse é um reforço da iniciativa privada, dos órgãos federais, de instituições que têm contribuído, né, com a doação de equipamentos. Cada servidor vai receber 5 unidades da máscara reutilizável, cada preso vai receber 3 unidades dessas máscaras, mais uma medida adicional que se somam às outras já adotadas para a gente fazer a contenção da expansão dessa enfermidade dentro do sistema penitenciário paulista. Como é que os presos estão entendendo essa realidade da Covid, secretário? E como é que há palestras nos presídios, profissionais de saúde levam informação para dentro, ou eles acabam sabendo por outras vias, pelas visitas, pelos familiares? Como é que isso acontece? Não, na verdade, hoje o preso tem a consciência da gravidade do problema que estamos enfrentando.
Eu disse que tivemos a suspensão de uma saída temporária, né, que era para ser feita no dia 17 de março. A saída temporária é aquela saída que o preso do regime semiaberto tem direito pela lei de execuções penais, né, 5 vezes ao ano. E essa saída foi suspensa no dia 16 de março. Ele sairia no dia 17. Isso gerou um descontentamento e tivemos motins em algumas unidades prisionais do estado de São Paulo que foram controladas no mesmo dia, sem maiores consequências, mas desde o início a gente faz a conscientização para mostrar à população carcerária a gravidade da crise de saúde que assola o mundo. Isso não é um problema de São Paulo, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. E hoje, veja que quando tivemos esses motins, foi numa terça-feira. Na mesma semana, na sexta-feira, 3 dias depois, foram suspensas as visitas. E essa suspensão não gerou descontentamento, porque houve uma conscientização, levamos a informação para a população de que o problema existe, de que o problema é grave. E a presença do familiar dentro da unidade prisional poderia trazer a enfermidade para dentro das muralhas. A família poderia ser um vetor de transmissão dessa enfermidade. Então, uma medida mais severa, que é a proibição temporária de visitas, não gerou absolutamente nenhum tipo de reação violenta por parte dos presos. Então, é feito permanentemente, a gente não faz atividades coletivas, como eu disse no início, né? Então, as palestras estão prejudicadas, mas as informações necessárias ao entendimento do problema diariamente são levados pelo diretor-geral, pelo diretor de disciplina, pelo chefe do turno. É importante que todos, sejam servidores, sejam custodiados, tenham a exata noção do problema que a gente enfrenta. E a solução, ela passa pelo conjunto de fatores. Não é a SAP que vai resolver. Não é só o preso que vai resolver. Não é a família que vai resolver. É uma união de esforços, vários pequenos esforços que nos levarão a uma grande solução de um grande problema. E quais as medidas tomadas, secretário Nivaldo, em relação às unidades com maior superlotação? Além da parte de profilaxia, né, que eu digo que é higienização ambiental, essas unidades elas receberam máscaras reutilizáveis. Quando eu me referi a 70 mil unidades, é justamente para essas prisões que nós priorizamos a entrega como uma ferramenta adicional de contágio. Naturalmente, Mauro, que o ambiente prisional, ele é um ambiente que favorece a proliferação de doenças respiratórias e doenças dermatológicas, isso por suas próprias características. De qualquer maneira, o que temos feito é aumentar a quantidade de materiais de higiene que habitualmente entregamos aos presos, aumentar a quantidade de material de limpeza para que seja feita. Para você ter uma ideia, hoje o preso sai para o banho de sol, quando ele sai para o banho de sol, é feita a limpeza da cela onde ele se encontra, de maneira que quando ele volta para a cela, aquele ambiente tenha sofrido uma higienização para dificultar justamente a proliferação de doenças. São medidas essenciais de profilaxia, distanciamento, para tentar retardar, reduzir e minimizar os efeitos dessa contaminação. Coronel Henrique Neto, o secretário falou a respeito da confecção de máscaras dentro do sistema prisional. É um trabalho que está sendo coordenado pela FUNAP, a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, não é isso? Como é que esse trabalho está sendo organizado, Coronel Henrique Neto? Olha, esse trabalho envolveu, primeiro, um levantamento de necessidades, né? Quando começou a pandemia, nós vimos que havia a necessidade de equipamentos de proteção individual, tá, para aquelas pessoas que estão na linha de frente, né? Estão ali trabalhando nas áreas de segurança, na administração penitenciária, nos hospitais. Então, essa decisão de iniciar essa produção, ela surge dentro do esforço do governo paulista. Cada secretaria, cada fundação foi caminhar para dar uma contribuição dentro desse esforço. A FUNAP, o que nós fizemos? Nós pegamos as nossas fábricas de produção de uniformes, né? E aqui é bom lembrar, né? A FUNAP ela tem uma linha de produção de uniformes escolares e uniformes profissionais que é estabelecida
em unidades prisionais. Há uma maneira de se dar trabalho, qualificação para o reeducando, né, e, ao mesmo tempo, pagar-lhe um salário. Ele recebe um salário nos termos da lei ali. Uma parte desse salário ele manda para a família dele, uma parte desse salário ele usa lá para comprar os itens que lhe são permitidos adquirir. Então, existe todo um sistema de reeducação. Aí nós pegamos essas fábricas, selecionamos os ambientes, isolamos os ambientes, que isso é importante, né? Porque o ambiente tinha que ser isolado. E vamos lembrar assim que as cautelas que nós tomamos no ambiente penitenciário, elas por si só têm que ser superiores às cautelas que são tomadas aí no mundo livre, né? Então, o que nós fizemos? Nós colocamos protocolos sanitários ambientais, tá? As fábricas foram sanitarizadas, elas receberam a limpeza de todas as máquinas, piso novo, pintura nova, máquinas novas, e foram estabelecidos protocolos de acesso. Então, o reeducando, para entrar na nossa fábrica, ele vem aciado, ele coloca um jaleco novo de TNT, ele coloca uma máscara, coloca uma touca, ele higieniza as mãos e ele entra para a produção. E lá ele permanece na produção dentro dessa cautela sanitária. Ele tem uma área para limpeza dos sapatos, né? Que essa área tem ali água sanitária, é feita uma composição química para isso. Então, tudo isso criou uma proteção das nossas fábricas. Paralelamente a isso, nós buscamos o apoio de outros órgãos, né? Nós fomos atrás do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP. E o Instituto, ele acompanhou, fizemos um termo de cooperação técnica, né? E ele acompanhou os nossos processos produtivos. E nos processos produtivos da Fundação, ele nos disse, ele nos deu a informação, né, de que nós estamos bem superiores aos processos que são feitos aí fora. Por isso que a cautela sanitária é tão importante, porque se cria um ambiente altamente controlado para se produzir. Sim. Essa produção ela foi feita, tá, dentro desse sistema para atender todos esses órgãos, tá, todos esses órgãos que nós estamos hoje vendo aí atuar na linha de frente do combate ao coronavírus. Aí. Secretário Nivaldo Restivo, nós temos poucos minutos aqui ainda para a sua participação, porque eu sei que o senhor tem um compromisso 12h40 e o senhor vai precisar nos deixar, infelizmente, mas claro que o senhor estará de volta aí num outro momento para a continuidade da nossa conversa, mas dá ainda para fazer algumas perguntas. Muita gente participando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Aqui pelo Facebook, olha, Priscila Mastromano, Roberto Silva, Letícia Félix, Li Martins e muitos outros estão pedindo informações, bem objetivamente, secretário, para tentar responder o máximo possível, informações sobre visitas aos presos, se há previsão de retorno. Na verdade, Mauro, a gente tem a suspensão, como eu falei, temporariamente, mas é uma medida restritiva que a gente pede a colaboração de todos, é um esforço conjunto que precisa se somar a todas as medidas já adotadas para que isso não se torne um problema incontrolável. Hoje o problema existe e o problema está sob controle. A liberação das visitas é tão prejudicial ao preso como prejudicial à família que faz a visita, além de ser prejudicial aos nossos servidores também. Então, sim, hoje, lamentavelmente, em razão de tudo que vivemos, não vai ser possível momentaneamente. A Ana Teixeira e outros participantes aqui também, com o mesmo questionamento, dizem que ouviram falar sobre a possibilidade de conversas por vídeo dos presos com os parentes, se essa possibilidade está em estudo. Está, né? Isso já ocorre em outros estados, mas, como eu disse, as características do sistema penitenciário paulista dificultam a implementação dessa medida em todas as unidades. Mas nós temos, sim, hoje, temos uma reunião com os coordenadores, esse é um dos assuntos pautados,
Repito, nós não temos condições de fazer isso em todas as unidades, mas naquelas em que for possível, nós vamos fazer a implementação, escalonando também, né, Mauro? Então, a gente precisa priorizar as pessoas, assim, um estudo técnico do assunto, mas existe estudo, sim. A Leide Lopes, no Instagram, pergunta sobre testes rápidos com os presos. Testes rápidos fazem parte da segunda etapa de testagem em massa do governo do estado de São Paulo. A primeira parte está em aplicação na capital para fazer o entendimento de como se comporta a pandemia. A segunda etapa envolve, dentre outros setores, envolve estabelecimentos prisionais. E aí, estabelecimentos, eu me refiro a servidores e me refiro a pessoas privadas de liberdade, aos presos. Isso pelo governo do estado de São Paulo. E também receberemos kits do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, de maneira que não haverá escassez desse kit para que a gente faça a testagem em massa dos nossos servidores e da população carcerária custodiada no nosso sistema. Bom, o Gerson de Ferraz de Vasconcelos pergunta sobre as saídas temporárias, suspensas, até quando o senhor já, de alguma maneira, já falou a respeito também? Algo a mais acrescentar nesse aspecto? Na verdade, a primeira, né, Mauro, o que aconteceu? Era no dia 17 de março, aquele momento não permitiria a saída por conta de questões sanitárias. Temos mais outras 4 datas no calendário de São Paulo para que essa saída ocorra, próxima em junho. Isso vai depender do cenário que a gente encontrar no momento da saída. A evolução, a situação muda de uma maneira muito rápida, então a gente não tem como dizer se vai ser mantida ou se vai continuar suspensa. Vai depender daquilo que estiver acontecendo nos dias próximos. Secretário Nivaldo Restivo, a audiência é bastante elevada nas redes sociais. Eu quero agradecer aqui a interação das pessoas, dos internautas com a gente, mandando perguntas. Infelizmente, nem todas poderão ser respondidas aqui pelo secretário, em razão do compromisso que o secretário terá logo aqui em seguida. 12h33 Mauro, mas agora. Eu posso interromper? Sim. Eu tenho uma pergunta a mais. Pode não, é que eu acabei de ser informado que o meu compromisso eu consigo adiar para as 13h10. Então, se for do seu interesse, a gente pode permanecer conversando junto com o Coronel Henrique Neto aqui durante o programa. Sim. A assessoria estava tentando fazer esse ajuste justamente para a gente poder aproveitar essa conversa, esse bate-papo e levar a melhor informação a todos os seus ouvintes. Sim, não é só, não do meu interesse, o interesse de todo o nosso público que acompanha o programa Gente que Fala, o público tradicional pelas rádios, pela Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, mas também de todos os internautas, todo mundo que interage com a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Secretário Nivaldo Restivo, eu me lembro de um episódio em 2016, quando do impeachment da presidente Dilma. Eu vou fazer uma pergunta relacionada ao seu grande respeito em relação ao trabalho da imprensa, e a gente não tem visto isso por parte, infelizmente, do presidente Jair Bolsonaro, sempre em relação aos jornalistas não tratando muito bem, enfim, essas situações que toda a sociedade tem acompanhado em relação ao tratamento que estamos recebendo. Em 2016, o senhor, durante o seu trabalho no Comando Geral da Polícia Militar, organizou o seu pessoal, organizou seus homens em defesa de uma invasão que poderia ocorrer no jornal Folha de São Paulo, né? Naquele momento, era o governo da presidente Dilma, que ela tinha acabado de sofrer o impeachment, e hoje nós temos o governo do presidente Bolsonaro. E a Folha de São Paulo é o jornal que naquela época estava sendo atacado e hoje também está sendo atacado. No seu trabalho, a vida toda, como um grande incentivador do trabalho dos jornalistas, um grande incentivador da liberdade de expressão, do trabalho da imprensa, como é que o senhor avalia este momento em relação àquele que o senhor teve que atuar em defesa do patrimônio, do prédio e da integridade física dos colaboradores, dos funcionários da Folha de São Paulo?
Uma bela lembrança, né, Mauro? Na verdade, naquela época, eu era o comandante do policiamento de choque da Polícia Policiamento de Militar. choque, sim. Sim. Desculpe a troca aqui. Não, Você não mas estava no comando ainda. Não, no ano seguinte eu ascendi ao comando, mas é muito claro que não há democracia sólida se não houver informações. É preciso preservar o direito à informação. Se a pessoa não gosta, não se sente bem com a informação que recebeu, ela tem a capacidade de escolher quem quer lhe transmitir a informação. Agora, o descontentamento não gera absolutamente nenhum direito de dano ao patrimônio, como era previsto naquela ocasião, em 2016, e muito menos de ofensa à integridade física. Nós temos acompanhado vários profissionais da imprensa serem agredidos simplesmente pelo fato de que são profissionais de imprensa. Eu não vejo motivo para que isso seja algo a ser comemorado, como muita gente faz. É lamentável que isso ocorra. É necessário que se dê total liberdade para que a boa informação, as informações necessárias, as decisões, ao discernimento do ouvinte e do telespectador estejam disponíveis. Ele pode simplesmente não querer acessar a informação, mas nem de longe ele pode levar isso como fato motivador para praticar agressões, fato motivador para fazer ofensa ao patrimônio público ou privado ou praticar qualquer ato de desordem. Lamentamos que isso continue ocorrendo nos dias de hoje. Pouco se vê isso mundo afora, né? Lamentavelmente a gente vê que isso tem se tornado uma constante aqui no Brasil, e a gente faz um apelo para que deixe os profissionais de imprensa trabalharem, porque a informação é essencial para a tomada de decisões. Se não tomarmos decisões baseadas em informações adequadas, a gente corre o risco de decidir errado. Isso é ruim para o individual, é ruim para o coletivo. Eu fiz essa pergunta porque naquele momento, em 2016, o jornal Folha de São Paulo, que estava envolvido nessa situação de agressões aos seus profissionais e do risco da própria empresa ser invadida, e agora, nesse mesmo momento, e não só a Folha, mas todos nós jornalistas, preocupados com toda essa virulência, né, em relação ao trabalho que vemos e que estamos desenvolvendo. Eu lamento, né? Reitero aqui a nossa lamentação por isso, e quero crer também que é uma minoria de inconsequentes, de irresponsáveis e de criminosos que praticam esses atos, né? Repito, não gostou do que se comunicou, ele não é obrigado a assistir, mas ele é obrigado a respeitar os pilares da democracia. E um deles que sustenta a democracia é a imprensa livre. Sim. Agora, vamos lá com o Coronel Henrique Neto. Coronel Henrique Neto, à frente da FUNAP, que deixa eu abrir aqui o meu texto novamente, é muita informação aqui chegando ao mesmo tempo, que é a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, o senhor preside a FUNAP. É uma fundação pouco conhecida pela sociedade paulista, né? Não é um nome muito comum, certamente as pessoas não têm muitas informações a respeito dela. O que nós precisamos saber da sociedade paulista a respeito disso? E por que não sabemos muito, Coronel? Olha, é interessante essa pergunta que você fez, porque ela mostra, né, que ainda existe muito caminho a se andar aí na área do trabalho penitenciário. A Fundação existe há 40 anos, foi criada para ajudar a Secretaria da Administração Penitenciária nos contratos, no trabalho, na educação do sistema penitenciário. Ela exerce um trabalho importantíssimo nessa área, né? Nós temos várias parcerias com empresas grandes que se instalaram dentro do sistema, né? Empresas que colocaram investimentos nas unidades prisionais, que produzem nas unidades prisionais. Nós temos empresas da Fundação, oficinas da Fundação trabalhando, são várias. Produzimos cadeiras de roda, produzimos móveis de escritório, móveis escolares,
uniformes, colchões. Tá? Então, existe muita coisa que hoje está dentro da casa das pessoas, da sociedade, que é produzida dentro do sistema penitenciário. Né? É importante dizer isso, porque muito se fala, né, que o reeducando precisa trabalhar. Mas ele trabalha, viu? Ele trabalha e trabalha dentro do que a lei manda. Esse que é o segredo do que nós estamos fazendo. Né? A lei manda que ele tenha uma qualidade de trabalho que lhe permita retornar à sociedade de maneira produtiva. Esse é o desafio da Fundação. Por isso que a Fundação ela mantém, né, convênios e acordos com universidades, com órgãos de educação, para que a gente possa levar essa capacitação profissional e essa melhoria de vida. A ideia é dar para essas pessoas uma oportunidade para o futuro, para que elas possam escolher um caminho diferente daquele caminho que os levou para dentro do sistema penitenciário. Secretário Nivaldo, tem também aqui alguns questionamentos nas redes sociais referentes a cartas que não estão chegando aos presos nas unidades. Não chegam por qual razão? O senhor tem essa informação, não? Bom, Mauro, na verdade, não há nenhuma alteração em relação a essa rotina. O que nós adotamos como cautela é toda encomenda remetida ao preso, isso inclui a carta, inclui itens adicionais, né, o chamado jumbo. Quando ele chega na unidade, em primeiro lugar, ele precisa ser desinfectado. Então, a gente faz uma profilaxia, passa tudo pelo raio-x e deixamos esses objetos, todos eles, em repouso por pelo menos 48 horas, né, para que não haja perigo de contaminação pelo objeto. Mas não há absolutamente nenhuma restrição em relação à remessa de correspondência, à remessa de jumbos, né? Isso de fato não há. A gente só adotou uma cautela a mais, mantendo esses objetos num descanso aí de pelo menos 48 horas. Tem uma pergunta aqui, é uma situação pontual, então é um caso específico, é da Mônica, ela está no Facebook e ela quer saber sobre os presos que se encontram com Defensoria Pública. Aí ela diz assim, que o filho foi transferido para Paraguaçu Paulista e o processo dele se encontra parado. Obviamente não dá para responder sobre o caso dele, porque é uma situação que teria que ser procurada, pesquisada, mas de uma maneira geral, o que dá para dizer, secretário Nivaldo? Bom, na verdade, a parte processual, ela é passível de ser continuada pelo defensor. Como eu falei, nós já mantemos convênio com a OAB e estamos finalizando com a Defensoria Pública para que o defensor se utilize dos canais eletrônicos de comunicação com o seu cliente, né? De qualquer maneira, já que se falou de remoção, de transferência, eu quero dizer que nós suspendemos praticamente 95% das transferências de presos para evitar justamente tirar um preso de um lugar que possa estar contaminado e levar para outra unidade prisional. Hoje nós fazemos transferências essencialmente aquelas necessárias à manutenção das condições de segurança e disciplina do sistema. Então, um preso que precisa ser levado ao RDD, por exemplo, ele vai, né? Um preso que precisa ser levado a uma unidade adequada ao perfil de crime dele. Então, por exemplo, um preso que cometeu crime contra a dignidade sexual, ele tem que ficar custodiado numa unidade qualificada para esse tipo de crime. Então, essas são as exceções, né? Inclusive progressões de regime. Você tem o preso que está no regime fechado e ganha o direito de progredir para o semiaberto, né? A gente não pode comprometer toda uma população carcerária para atender um interesse individual. O interesse coletivo vai se sobrepor nesse momento, que, repito, é um momento atípico, é um momento que vai passar e, ao final de tudo, a gente vai retomar a rotina habitual. Agora, em relação a esse caso que você falou aí, Mauro, não há nenhum tipo de problema. O defensor ele pode ir na unidade de origem, ele pode consultar os arquivos desse custodiado e
adotar os remédios jurídicos apropriados para o caso em questão. Na penitenciária feminina aqui da capital, secretário Univaldo Restivo, todo esse planejamento em relação à Covid, ao combate à Covid-19, que está sendo feito nas unidades de uma maneira geral, acontece lá também? Perfeitamente, Mauro, perfeitamente. Não há nenhuma limitação de ações. Pelo contrário, há um incremento, porque o sexo feminino exige alguns itens de higiene que o sexo masculino naturalmente não precisa. Então, o reforço da entrega desses itens atinge também as mulheres custodiadas nas unidades femininas. E só para vender uma informação que deveria ser passada pelo Coronel Henrique, mas já vou atropelar para que a penitenciária feminina aqui ao nosso lado está produzindo aquelas máscaras face shield, escudos protetores, que podem ser adquiridos pelos órgãos de saúde e a contribuição da população carcerária feminina no combate a essa pandemia também. Coronel Henrique Neto, agora para falar um pouquinho, o secretário Restivo já tinha adiantado sobre o trabalho das presas na penitenciária feminina da capital em relação à confecção das máscaras. Ali, máscaras são máscaras de acetato, né? O interessante, o que a gente acaba resolvendo durante uma crise, infelizmente, né, acaba resolvendo durante uma crise, porque a gente tinha que buscar máscara na fábrica do mundo, que é a China, né? E agora a gente vê a possibilidade disso ser feito pelos sentenciados dentro dos presídios em São Paulo. É importante dizer, Mauro, que nós temos 4 produtos hoje sendo feitos nas unidades prisionais. Nós temos a máscara tradicional, aquela que é comercializada e descartável, né, que todo mundo conhece. E nós temos uma segunda máscara que está sendo feita na unidade prisional do Presídio Militar Romão Gomes. São 2 máquinas automatizadas que foram doadas para a Fundação. Tá? Eu posso dizer o nome de quem doou aqui na... Claro. A Universidade 9 de Julho doou para nós, graciosamente. Muito tá? bom. Isso tem sido feito, nós fizemos um outro tipo de máscara, que é uma máscara mais confortável, ela não pega na orelha da pessoa, tem gente reclamando desse elástico que fica atrás da orelha, essa máscara não faz isso. Nós temos produzido as máscaras reutilizáveis, que são de pano, né? Já produzimos em torno de 84.000 máscaras dessas, tá? E temos produzido a Face Shield na penitenciária feminina da capital. Tá? Mas um produto a mais está sendo trazido nesse esforço. Hoje, você somar tudo que nós estamos fazendo, fizemos 2.600.000 máscaras. É um número considerável. Até porque saímos de uma produção do zero, né? Saímos de um esforço. O Reeducando aprendeu a fazer e pegou habilidade na manufatura, né? Porque isso tem um esforço da pessoa. Tá? Então, no começo, ele tem que pegar o sistema, entender como é que é feito o manuseio de todo o equipamento, aí ele vai pegando a destreza e você tem uma curva de aprendizado. E hoje essa curva de aprendizado traz para nós uma produção considerável todos os dias aí. Nós temos produzido quase 100.000 máscaras por dia. Tá? Isso é um esforço do sistema penitenciário, né? Da Fundação, da Secretaria, dos policiais penais, né? Dos agentes aí da Secretaria, do Reeducando, dentro desse momento de calamidade, né? Muitas das nossas máscaras já estão à disposição, tá? Já foram aí comercializadas, nós vendemos essas máscaras a um preço de custo, tá? Uma parte da produção foi doada, tá? Para ajudar esse esforço, doamos até para a própria Secretaria da Administração Penitenciária, para as fábricas, tá? Vamos fazer agora um trabalho junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, tá? E temos feito isso com absoluta consciência de que esse produto precisa chegar com qualidade e rapidez
até a pessoa que está ali na frente de combate ao coronavírus. E a distribuição, é claro, para os colaboradores do Estado, para as próprias pessoas que trabalham especialmente na linha de frente do combate à Covid. Profissionais de saúde, policiais, agentes penitenciários. Exatamente. A prioridade na nossa produção, até porque ela envolve um baixíssimo custo, né? Você está vendendo uma máscara a 50 centavos. Tá? Uma máscara vendida a 50 centavos, um modelo um pouco mais elaborado a 80 centavos. Tá? Por conta disso, a prioridade é levar essa máscara para dentro do órgão público. Levando para dentro do órgão público, nós diminuímos os custos do próprio Estado nesse enfrentamento. Tá? É lógico que existem limitações, né? A nossa produção ela só tem uma pequena parte dela que é industrializada. A maior parte dela é a manufatura, né? É feito ali pelas mãos do reeducando. Então, ela não é tão rápida quanto uma indústria, né? Mas ela está alcançando um volume considerável por dia. Secretário Nivaldo Restivo, o protocolo para os agentes penitenciários de proteção em relação à Covid é o mesmo para os policiais que estão nas ruas? Porque uma coisa é o agente penitenciário que trabalha dentro dos locais, nas unidades prisionais, e os policiais que estão na rua em contato com um número muito maior de pessoas. O protocolo é o mesmo? Na verdade, Mauro, eu prefiro falar do nosso protocolo, da SAP, né, que é aquele protocolo que oferece a condição do nosso servidor se proteger de eventual contaminação. Então, ele tem a luva de procedimento, ele tem a máscara cirúrgica, ele pode ter o óculos, dependendo da função que ele exerce. As atividades de saúde têm algo adicional, né? Nós temos avental, nós temos o gorro para esse pessoal, que naturalmente, por exemplo, na segurança pública, seria muito difícil um policial utilizar esse avental durante o seu serviço. Então, as particularidades das funções exigem um ou outro equipamento, mas, de maneira geral, a máscara é equipamento obrigatório e comum a todos, né? No sistema prisional, além disso, a gente tem as luvas de procedimento, tem o jaleco, caso haja necessidade, tem o gorro, caso haja necessidade também. Secretário Nivaldo, a Larry Lopes e também outros internautas aqui pelo Facebook perguntando sobre a alimentação dos presos, se há uma redução, se é verdade que há uma redução e se há, qual que é o motivo dessa redução. Larry Lopes, secretário. Não é, Mauro. A gente tem algumas notícias desse tipo, mas é de muito fácil resposta, porque a alimentação oferecida ao custodiado é a mesma alimentação oferecida aos nossos servidores. Não há absolutamente nenhum motivo para que a gente reduza isso, porque isso implica em redução do servidor. Não há nenhuma razão para que oferecemos comida de má qualidade, né, para o preso, porque se assim o fizéssemos, estaríamos oferecendo comida de má qualidade para o nosso servidor também. Então, essa questão de alimentação é uma questão de fácil explicação, porque é a mesma, tanto para o custodiado para o servidor. E nós temos muito interesse em manter os nossos servidores nas melhores condições. A alimentação, ela é balanceada, ela é verificada. Nós temos, na grande maioria das unidades, a fabricação dentro da própria unidade. Então, por exemplo, o preso fabrica. Como é que ele vai fabricar algo de qualidade ruim se ele vai consumir essa comida que ele está fazendo? E nós temos empresas terceirizadas que fazem a entrega também. Então, não há absolutamente nenhum comprometimento. Alimentação balanceada por nutricionista, servida 3 vezes ao dia. Coronel Henrique Neto, o nosso tempo já chegando ao final, a sua mensagem para a gente encerrar aqui, a sua despedida, Coronel Henrique. Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer a tua equipe, a rádio, né? E dizer que para nós aqui da FUNAP é uma satisfação poder ajudar o máximo possível todo esse esforço do governo do Estado de São Paulo.
dizer que nós passaremos por isso. Cada um dentro da sua, fazendo a sua parte, né? A imprensa informando, os órgãos essenciais aí trabalhando com bastante vigor, com bastante coragem nesse momento, tá? E as pessoas dentro do isolamento social. Tá? É um momento da gente lutar para que a gente possa passar pela calamidade o mais rápido que pudermos, com o menor índice de falecimentos possível, tá certo? E junto das nossas famílias. Então, desejar a todos aí uma boa sorte, que Deus os acompanhe e agradecer essa oportunidade, junto com o Coronel Restivo aí, de falar com todos. Agora, com o secretário Coronel Restivo, para a sua despedida, a sua palavra final, eu também queria que o senhor comentasse bem objetivamente, o senhor, como um entusiasta, a gente falou a respeito de liberdade de expressão agora há pouco, o senhor, como entusiasta dessa aproximação entre o trabalho prestado pelas forças de segurança, pela Polícia Militar, e vamos aqui ampliar o trabalho da Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Administração Pública e todos os seus agentes, este trabalho importante com a mídia, com a imprensa, para poder levar realmente para a população aquilo que é fato e aquilo que é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, secretário. É exatamente isso, Mauro. Eu quero agradecer, reafirmo, assino embaixo de tudo o que foi falado em relação a esse tema. Nós atendemos todas as demandas de imprensa, nós atendemos, até aquelas que não nos são favoráveis. Isso não importa, é uma obrigação nossa atender a imprensa para que ela leve a informação correta ao seu ouvinte, ao seu telespectador. Então, nós não temos o direito de privar a população da informação. E vamos manter essa postura. Essa é uma postura que o governo do estado adota, já é muito perceptível, né, que o governo é adepto dessa postura. Eu quero agradecer a oportunidade de poder me dirigir a você, de falar com seus ouvintes, levar a nossa informação, e quero fazer uma homenagem especialíssima a todos os nossos servidores do sistema penitenciário. Se hoje o sistema está estabilizado, não é por causa da atuação do secretário, é por conta da atuação dos servidores. E uma homenagem muito justa àqueles 10 servidores que, lamentavelmente, perderam a vida por conta dessa pandemia, nos deixaram, mas deixam os ensinamentos, deixam os exemplos, deixam o legado de bem servir a população de São Paulo. E peço, sigam as recomendações do governo do estado de São Paulo. São recomendações baseadas na técnica, na saúde, na ciência, são as recomendações que nos levarão ao melhor caminho. Fique em casa. Muito obrigado, secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Coronel Nivaldo César Restivo. Muito obrigado também ao Coronel Henrique Pereira de Souza Neto, presidente da FUNAP, Fundação Professor Doutor Manuel Pedro Pimentel. Agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, a gentileza de atender o nosso convite e de poder prestar esse excelente trabalho de informação à sociedade paulista. Pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais, com a grande audiência dos internautas pelo Facebook e pelo Instagram. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, no apoio técnico aqui na nossa sala de videoconferência o jornalista Ricardo Godoy, a direção-geral do Gente que Fala, do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.